1 Samuel capítulo 30, diz aqui o texto, a história de um grande homem de Deus que nós conhecemos, que é Davi. E ele, de tantas batalhas aqui, ainda logo depois ali, estava contemporâneo de Saul, mas logo mais adiante Saul ele tem um fim trágico, né, como nós conhecemos, mas ainda estava contemporâneo com Saul, já tinha um nome conhecido, uma fama conhecida, os seus feitos, os seus resultados conhecidos, já era um homem de batalhas, de vitórias, de conquistas, de ânimo no Senhor, de batalhas que ele venceu e o Senhor lutou, ele viu vitórias, viu bênçãos, viu realizações e conquistas, até um dia que aconteceu algo, que talvez não foi o primeiro e não foi o último, dias que eu e você estamos sujeitos. Olha, amados, capítulo 30, o tema aqui, Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglac, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziglac. Verso 2, e levaram como prisioneiros todos os que lá estavam. O que eles fizeram? Levaram como prisioneiros, não foi levar um passeio, foram sequestrados, eles estavam ali refugiados, foram sequestrados. Levaram quem? Mulheres, jovens, idosos, a ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Então eles foram o quê? Sequestrados. Verso 3, ao chegarem a Ziglac, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Verso 5, e as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoa de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Verso 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amados, verso 6, aqui o finalzinho aqui desse trecho B. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, tragam-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e vai conseguir libertar os prisioneiros. Louvado seja Deus. Trocar? Amém, está dando um ruído, né? Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos diante da sua verdade, diante da sua palavra, diante daquilo que é eterno e poderoso, Senhor. Cada coração aqui, cada alma, a minha alma, o meu coração, nós nos rendemos totalmente ao Senhor. Nós nos rendemos totalmente ao Senhor, resistência zero. Espírito Santo, conforme cada um aqui nas suas particularidades, entre perguntas, escolhas, decisões, talvez consequências, situações que estão colhendo, talvez angústias, aflições, como nós lemos aqui, pessoas que talvez estejam amarguradas, estejam chorando, estejam aflitas. Espírito Santo de Deus, ministre a cada um aqui a tua palavra poderosa, Senhor, que não seja humanismo, que não seja o pensamento humano, que não seja a voz humana, que não seja achismo, mas seja a tua voz falando aos nossos corações, ao meu coração. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua palavra, da tua direção, da tua verdade, porque estamos diante do que é mais precioso na história humana, a tua lei, a tua verdade, a tua palavra, que é santa, que é verdadeira, que traz vida, que revigora e coloca de pé aquele que está batido, prostrado e caído. Senhor Deus, fala conosco nessa noite.
Tira do nosso meio qualquer distração, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Em teu nome, Senhor, eu oro e eu repreendo qualquer distração, cansaço, sono, qualquer tipo de ruído, problema sonoro, Senhor. Qualquer problema, Senhor, qualquer ação maligna, pela autoridade que há no nome de Cristo eu repreendo, mas a tua palavra, Senhor, vá no mais profundo dos nossos corações, porque viemos ouvir a tua voz e a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, amados. Estou com a voz um pouquinho, garganta arranhando um pouco, mas amém. Minha voz também nunca, né, ainda um dia eu vou estar no grupo de louvor ainda, algum dia. Amados, o texto aqui, um texto conhecido, já compartilhei aqui algumas vezes com a igreja. Davi, já um homem conhecido, a sua fama, o seu nome, os seus feitos, ele chega àquela cidade na qual os amalequitas, que era um povo pagão, um povo inimigo, o povo de Israel ali ainda havia o reino era unido, não havia o reino do norte, as tribos do norte, nem o reino do sul. Então, quando fala de Israel ou Judá, é a mesma coisa, o reino unido, mas eles eram cercados por os vários inimigos, e inimigos que tiveram N batalhas, em vários momentos, altos e baixos, ao longo da história. Os amalequitas eram um dos inimigos, assim como os filisteus, os cananeus e tantos inimigos, assim como Israel, a nação de Israel está cercada por tantas nações que perseguem, oprimem, e há tantas batalhas até os dias de hoje. E Davi, ele chega ali de uma batalha, né, ao longo dos capítulos anteriores, ele chega de uma batalha junto com os seus soldados, ele chega àquela cidade, e eles não encontraram nada, encontraram, na verdade, o que? A cidade estava destruída. Estava em ruínas, porque naquela época era comum, uma forma de triunfo, você levar ali os despojos, você levar as famílias, levar os filhos, saquear ali os seus tesouros, o ouro, destruir ali o templo. Era uma forma ali de você influenciar aquela cultura, levar jovens, crianças, para querer interromper um ciclo, interromper uma cultura, interromper uma geração. E aconteceu isso em vários momentos. E Davi, ele chega na cidade, a cidade estava destruída, as mulheres, jovens, idosos foram sequestrados. Eles não morreram, mas foram sequestradas. As duas mulheres de Davi, diz aqui o texto também, foram levadas. E fala que a palavra de Deus, no verso 4, Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não ter forças. Talvez, amados, em nossa caminhada aqui, talvez você teve algum dia que você chorou até não ter mais força. Eu já tive um dia assim, que parece que a sua alma você não tem mais força, parece que as lágrimas secam. Pessoas que talvez já viram isso, não é uma questão de um diagnóstico, de um exame. É comum geralmente em momentos de luto, é um momento que a nossa alma ali de despedida, de saudades, de lembranças, em momentos que eu já presenciei de pessoas, e é uma cena, não tem palavras, mas eu já presenciei alguns velórios, um filho, alguém fala assim, me perdoa por tal situação. É uma cena, amados, que não tem palavras, não tem legenda. No momento ali do luto, você vê ali um familiar, alguém ali pedir perdão, mamãe, por aquilo. Uma vez eu presenciei um filho pedir perdão para a mamãe dele que estava falecendo. Um homem já idoso, a mamãe muito mais idosa, e pedindo perdão, mamãe, por tal situação. Era uma cena que não tem palavras, amados. Davi estava ali aflito, ele chorou até não ter mais forças. Eu não sei se algum dia você já teve essa situação, chorar até não ter mais forças, ao ponto que as pessoas quiseram achar algum culpado, e quiseram, os seus soldados, os conterrâneos ali, as pessoas que lutaram com Davi, as pessoas que estavam na trincheira com Davi, os seus amigos, os seus colegas, os seus companheiros de batalha, na hora H, no dia D, começaram a jogar contra e quiseram pegar Davi. Davi ficou numa situação difícil, amados, numa situação que veio de batalhas, a sua família, dos seus amigos, e aqueles que lutaram na trincheira com ele estavam querendo apedrejá-lo, diz a palavra de Deus no verso 6. Porque estavam todos amargurados.
Talvez a sua alma passou já por isso, talvez você nunca passou, você momentos que estava com a sua família, com irmãos, com amigos, cadê fulano, cadê Beltrano, cadê a pessoa que estava aqui ao meu lado, cadê aquela pessoa que estava aqui ao meu lado, estávamos dando as mãos, não está mais na trincheira comigo, talvez está contra mim, está me difamando, está me caluniando. Talvez a sua alma esteja amargurada, mas Davi, amados, ele fez algo sábio, algo necessário, amados. Diz aqui no finalzinho do verso 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi se reanimou no seu Deus, no nosso Deus. Se reanimou, logo era uma pessoa que já foi o quê? Já estava animada, concorda? Se reanimou porque já experimentou. Já teve um momento de júbilo, já teve um momento de alegria, já teve um momento de festa, do apogeu, já teve um momento de celebração, de vitórias, de campanhas e vitórias e bênçãos. Se reanimou, estava animado, mas teve o momento do vale, teve o momento da dificuldade, teve o momento da amargura. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava amargurado. Quem somos nós? Diante das nossas batalhas, das trincheiras, das cicatrizes, dos tapinhas nas costas, de tantas coisas, amados. Davi, ele estava amargurado, mas Davi se refugiou no Senhor e se reanimou no Senhor. E a palavra do Senhor chama a igreja, a palavra do Senhor chama a Zona Leste: reanime-se em mim, reanime-se na minha palavra, reanime-se na minha lei, reanime-se em mim, porque eu sou a fonte inesgotável. Reanime-se no Senhor, amados. Davi se refugiou no Senhor, Davi humilhou-se no Senhor. Nós vemos mais adiante, depois de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas teve o que? Altos e, amados, me ajudem, e baixos. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, ele teve um momento, acho que é o mais marcante da vida dele, um dos mais marcantes, trágico, mas ele comete um adultério. O profeta Natan chega para ele e elogia ele, né, amados? Não? Repreende ele, exorta ele, faz ali um jogo de palavras, né, uma parábola ali. Davi, sem misericórdia, né, quer passar o ferro ali, justiça, a espada seria sobre ele, e no fim era sobre ele, Natan, profeta de Deus. Mas é interessante no capítulo 12, no verso 15, na qual Davi ele tem a mesma atitude, amados. A pressão, escute isso, amados, leve isso para casa. A pressão revela o caráter. A pressão, diante de forte pressão, a pressão revela o que está no nosso coração. No momento de forte pressão, momento de forte pressão, isso vai revelar o que está no nosso coração. Porque Davi, mais adiante, em outro momento, entre seus altos e baixos, ele tem a mesma postura, ele vai se refugiar no Senhor. Porque o Senhor repreende ele através do profeta Natan, mas ele vai e humilha diante do Senhor, clamando ao Senhor a misericórdia e graça, porque havia um bebê ali, havia uma gestação, clamando, e no fim nós conhecemos a história. Deus permite ali bebê, a Betseba perde aquele bebê, mas o socorro de Deus, o consolo de Deus, chegou sobre ele, e ele levanta e caminha. Ele segue a vida, e aí as pessoas estavam ao lado dele, ficam meio preocupados, como é que a gente vai falar para Davi? Ele estava ali jejuando, diz ali o verso 15, ele estava jejuando, clamando, orando, pedindo a misericórdia de Deus, e de repente ele levanta e caminha. Mas era um homem segundo o coração de Deus. A pressão revela o que está no nosso coração. Em momentos de forte pressão, em momentos de forte angústia, aflição, humilhe-se diante do Senhor, amados. Não diante de pessoas, não é fazer talvez campanhas que eu vou para Aparecida, eu vou andar de joelhos, não é esse tipo de moralismo, legalismo, como o Wagner muito bem estava dando a aula hoje na escola bíblica e caiu nesse assunto, amados. Não é esse o moralismo, não é esse legalismo, não é pela minha obra, pelo meu esforço, que eu vou subir a escadaria de joelhos, que eu vou fazer isso, aquilo, cumprir penitências, não, amados, mas é a misericórdia do Senhor, Ele é a nossa fonte. Portanto, humilhe-se no Senhor, porque é nele que nós seremos reanimados. Muitas pessoas, em momentos de forte pressão, tomam decisões drásticas, que comprometem a sua vida, talvez comprometem a família, talvez comprometem o casamento, gerações e gerações.
em momento de forte pressão, humilhe-se diante do Senhor. Nós lemos aqui no verso 4, eles choraram até se cansar. Talvez você esteja chorando, esteja cansado de chorar. Talvez não haja mais lágrimas na face, esteja cansado de chorar. No verso 6, os seus conterrâneos, soldados, quiseram apedrejar Davi. Talvez você queira achar um culpado e falar, por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Será que eu estou em pecado? Será que aconteceu isso, aquilo? Será que foi algum... Por quê, Senhor? Não é por quê, mas é para quê? Para que manifeste a glória do Senhor, para que manifeste a graça de Deus, para que manifeste o socorro e a misericórdia do Senhor, que é uma fonte inesgotável. Humilhe-se diante do Senhor, amados. Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus, e você vai encontrar forças diante de Deus, amados. Não é diante dos remédios, não é diante das cartas, não é diante dos baralhos, não é diante dos signos, não é diante de medicações, mas é diante do Senhor, amados. Ele é a fonte inesgotável, amados. Ele ouviu ao Senhor, ele perguntou ao Senhor, eu posso perseguir esse bando de invasores, saqueadores? E o Senhor era com ele. A mão do Senhor, a bondade do Senhor ia à frente, e a bondade do Senhor vai diante de você. A misericórdia do Senhor vai diante de você. Se reanime em Deus, é saber a quem recorrer. Se reanimar em Deus é saber a quem recorrer. Eu conheço a voz do meu Pai. João 10, amados. A ovelha conhece a voz do bom pastor. Mesmo que seja uma voz que tenha que talvez puxar um pouquinho a orelha. Mas é uma voz que dá direção. É uma voz que dá paz. É uma voz que dá refrigério, a misericórdia e a graça dEle. Se reanimar em Deus é saber a quem recorrer, amados. Grande é o Senhor, os seus feitos e poder. Ele manifesta o seu socorro e a sua justiça na história, amados. Se reanimar em Deus não é sobre mensagens, se reanimar em Deus não é você pegar o sermão do domingo, aquilo agora eu estou reanimado. Se reanimar em Deus, amados, é intimidade com o nosso Pai, com o nosso Deus. Se reanimar em Deus é leitura da palavra. Não é só o domingo, não é só aquela campanha, não é só, deixa eu ver se alguém compartilhou algo no grupo, se alguém mandou um devocional para mim. É uma intimidade de você que tem acesso ao nosso Deus e ao nosso Pai, amados. Intimidade, amados. Se reanimar em Deus é uma vida de oração, é a comunhão com os santos, é uma vida de santidade, amados. Se reanimar em Deus é entender a grande comissão. Apesar do coração amargurado, todos estão sequestrados, os sentimentos, as emoções, as pessoas estão sequestradas, mas falar, amados, está pago, o resgate está pago, alguém se colocou em nosso lugar, Jesus Cristo. Isto é se reanimar em Deus, ir à frente, ir além das trincheiras, ir nos conflitos, ir nos países perseguidos, nos povos não alcançados, como a irmã Márcia compartilhou na escola bíblica aqui, nas pessoas que estão perdidas, fala, Deus é contigo, e aqueles jovens se voltar ao Senhor, se reanimar em Deus, falar assim, essa é uma palavra de Deus. Isto é se reanimar em Deus, amados. Não é somente o domingo, não é somente essa palavra e ficar isto somente com uma porção, uma pérola, mas há um grande tesouro, há um grande banquete, há uma fonte inesgotável. Davi, ele tinha um relacionamento com o Pai. Em vários momentos, amados, Davi se refugiou no Senhor, ele se reanimou no Senhor, amados. Talvez, amados, nós não devemos, eu vou se reanimar, mas quem que vai trazer a palavra hoje? É o pastor A, é o pastor B, é o grupo de louvor A, o grupo B, quem que vai cantar? É uma figura pública, é uma criança, amados, não importa isso, se reanime no Senhor, o avivamento do Senhor, os céus vão se abrir, quando você no teu quarto, a intimidade, você dobrar os joelhos verdadeiramente, os céus vão descer, a glória de Deus virá, e você será animado em Deus. O fogo do Senhor, o fogo de Deus virá sobre a sua casa, virá sobre a sua família em nome de Jesus. A bondade do Senhor irá adiante. Leve para casa isso, amados.
você está seguro nas mãos do Senhor. Davi, talvez ele ficou numa situação, e agora? Onde está minha família? O que estão fazendo com a minha família? O que estão fazendo com meus filhos? Ele era um líder. Talvez pensar na imagem dele, ele era um líder, as pessoas estavam aguardando um comando, uma direção. Os soldados queriam pegar ele. Ele ficou numa situação muito difícil, ele estava tendo uma luta interna e uma luta externa, mas ele se refugiou no Senhor. Você está seguro nas mãos de Deus. E o Senhor está presente em todos os lugares. No monte, no vale, nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias de amargura, em todos os momentos, amados, o Senhor está presente em todos os lugares. Não há lugar que o poder de Deus possa alcançar e mudar histórias e reverter quadros, amados, porque o Senhor, Ele pode agir de forma instantânea, no momento instantâneo, exato, num piscar de olhos, Ele falar, haja luz e mudar tudo, como Deus pode fazer num processo. Deus é soberano, a misericórdia dEle, a graça e o poder dEle se manifesta, amados. Em tudo o Senhor quer nos ensinar algo. E certamente Davi aprendeu muito nessa situação. Davi aprendeu muito mais adiante com os seus erros. E todos nós, amados, em todas as circunstâncias, temos muito que aprender. Há tantas perguntas, poucas respostas. Essa semana eu compartilhei no grupo da igreja. A melhor escolha a fazer, amados. A melhor escolha a fazer, amados. É buscar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor, aproxime-se do Senhor, reconhecer ao Senhor. Essa é a melhor escolha. Diante de tantas perguntas, temos respostas, não temos respostas, amados. O que convém nós sabemos, mas humilhe-se diante do Senhor, não é o porquê, mas para quê? Para que manifeste a graça, o poder de Deus, a graça dEle. Porque nos dias difíceis você vai reconhecer, Deus estava lá. Os soldados abandonaram, a família não estava lá, mas Deus estava lá. Deus falou com Davi, Deus falou, eu sou contigo, vá à frente, porque a vitória pertence a ti. Eu vou à frente. Nos dias difíceis, confie no Senhor, não recue, não lamente, não murmure, mas adore ao Senhor, porque você vai reconhecer, Deus estava lá. Nós olhamos por toda a história, eu conheço aqui muitos irmãos, todos os irmãos aqui, e há tantas histórias, tantos testemunhos, tantos livramentos. Nós vimos o agir de Deus, a graça de Deus, de forma instantânea ou de forma processual, mas vimos o poder de Deus, a mão de Deus agindo, amados. Confie no Senhor. Nos dias difíceis, o Senhor estava lá. Nos dias bons, nas oportunidades, e o Senhor estava lá. Nas arenas, nos obstáculos, em todo lugar, em todo tempo. O poder e o cuidado do Senhor se manifesta. Ninguém pode negar isso, porque quando Ele fala, todos calam. Como foi dito aqui no início, a pastora Ângela, quando o rei fala, diante do seu rei, diante do seu trono, não dá para ficar prostrado, abatido, triste, mas diante dele há júbilo, diante dele há festa, diante dele há graça, misericórdia. O rei dos reis, quando ele fala, todos se calam, a nossa dor se cala, a nossa dor se cala, e nós vamos levantar em adoração, nós vamos levantar e louvar ao Senhor e se render a Ele, o rei dos reis poderoso, porque no Senhor nós podemos se reanimar, em todos os momentos, amados, nas arenas, nos obstáculos. Eu lembro de tantos momentos que eu olhava assim, eu não sei o que fazer diante disso, eu não sei o que fazer amanhã, eu não sei o que fazer diante desse problema, diante desse labirinto, diante dessa situação no trabalho, pessoal, eu não sei o que fazer. Quantas vezes eu estava no trabalho e em lágrimas, sem ninguém perceber, eu fui no banheiro, eu dobrei o joelho, literalmente em lágrimas, em vários momentos, amados, mas eu vi a graça de Deus, eu vi a direção de Deus, eu vi o agir de Deus, amados, em tantos momentos. Pare de procrastinar, não deixe para amanhã, amados. Nós procrastinamos tantas coisas, é verdade ou não? Alguns é um problema crônico. Algumas coisas eu tenho um desafio. Lá em casa, ele sempre fala, amor, isso aqui, pintar o teto do banheiro, né? O teto do banheiro é o mais famoso, né?
sempre alguma coisinha ali da casa, da saúde. Nós procrastinamos algumas coisas. Às vezes a saúde, um exame, alguma coisa do carro. Tem coisas que a gente não gosta de procrastinar. Isso aqui não, isso aqui eu sou zeloso, isso aqui eu sou cuidadoso, isso aqui eu não deixo para amanhã, eu resolvo, é minha saúde, é um diagnóstico, é marcar um exame, é uma coisa do trabalho. Mas de tudo, amados, o mais importante, não deixe para amanhã, amados, a adoração. Porque nós estamos aqui como igreja, como corpo, celebrando ao Senhor, mas a adoração é em todo momento. É com o louvor, é com a música, é com os nossos recursos, é através da nossa família, nossa casa, é através do caráter, em todo momento. Louve ao Senhor, não deixe para amanhã, amados. O que nós procuramos, o que precisamos, como procuramos. Talvez haja algum tipo de esterilidade, talvez algum tipo de dor, de seca, mas humilhe-se diante do Senhor, amados. Davi, ele buscou ao Senhor, e uma vida que vale a pena é uma vida no altar. Uma vida que vale a pena, amados, é uma vida de adoração, porque é essa alegria da salvação. Salmo 51, há um versículo que fala justamente sobre isso. Davi, ele fala que é uma oração. Davi, ele fala: Senhor Deus, devolva-me a alegria da salvação. Porque quando a alegria da salvação, amados, a alegria da comunhão, a alegria do servir, e a alegria de santificar, a alegria de consagrar, a alegria de santidade, isso, amados, não é só um processual, não são degraus, mas é simultâneo, todos eles ao mesmo tempo, para que não venhamos ser religiosos. Para que a alegria da salvação, a gente venha aos domingos, venha aos cultos, venha aos encontros, e tenha uma vida religiosa, uma vida moralista, de ritos, de processos. Não, amados, a alegria da salvação é como a mulher samaritana que foi alcançada, e ela quer ir e falar: eu encontrei um profeta, eu encontrei um Messias. A alegria da salvação, ela leva a alegria da comunhão, porque o Espírito Santo nos leva a darmos as mãos. A alegria da salvação, ela leva a alegria da comunhão, ela leva a alegria de servir ao próximo, ela leva a alegria de santificar, de consagrar, amados, para que o Senhor fale no meio do povo. Talvez você veio nessa noite, e talvez você tenha uma pergunta de $1 milhão. Talvez a pergunta da sua vida, a pergunta da sua alma: o que eu farei diante dessa situação? Davi, ele estava amargurado, mas ele soube a quem recorrer. Ele recorreu ao Senhor, e ele perguntou, como Tiago diz, o meu xará, capítulo 1, capítulo 2, ele fala sobre isso. Acho que é o capítulo 1, ele fala sobre isso. Se for da vontade do Senhor. Muitas vezes nós fazemos escolhas, nós fazemos decisões movido por emoções, movido por achismo, movido por a nossa alma. Se for da vontade de Deus. E Davi, ele buscou ao Senhor: Senhor, devo eu perseguir? No verso 8, devo eu ir? E o Senhor falou: a vitória é contigo. E ele foi, e o contexto aqui, Deus abençoou ele teve vitória em nome de Jesus. Humilhe-se diante do Senhor. Salmos 94, verso 19, diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O consolo, a paz, o refrigério, tudo que há de melhor, mais nobre, perfeito, vem de Deus, amados. E nós devemos nos refugiar no Senhor, devemos nos humilhar do Senhor. O melhor lugar para estar, o lugar mais seguro para estar, amados, não é o bebê nos braços da mãe. O momento da vida literalmente é necessário. O melhor lugar para estar talvez não é na sua casa, no conforto da sua cama, num lugar seguro que você conhece os vizinhos, talvez os muros altos, talvez na cidade mais segura do mundo, que é zero criminalidade. Não, o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. O melhor lugar para estar é nos braços do Pai. É o filho se refugiar no Pai, humilhar-se diante de Deus, porque nós somos filhos que outrora podemos ser rebeldes, mas sabemos o caminho para voltar. Davi se voltou ao Senhor, ele humilhou-se diante do Senhor. Humilhe-se diante de Deus. Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Humilhe-se diante de Deus, amados.
Para se reanimar em Deus, talvez seja necessário renúncias. Talvez haja algo que você precisa renunciar. Talvez alguma coisa no coração, talvez algo que esteja te segurando, algum fardo que esteja segurando, talvez você precisa renunciar, amados, para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Romanos 15, eu quero te convidar para lá em Romanos 15, verso 13. A esperança, amados, ela por completo, ela vai encher o seu coração com alegria e paz. Portanto, confie no Senhor, amados. Confie no Senhor. O mais importante das nossas vidas não é o que você faz, não é o que você é. O mais importante não é a sua dor, talvez as cicatrizes, talvez os sonhos ou frustrações. O mais importante das nossas vidas é adorar ao Senhor, porque o Senhor nos fez para a glória dEle. O Senhor nos fez para louvor dEle. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Isso é o que há de mais importante, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias maus, mesmo em porventura amarguras. Humilhe-se e adore ao Senhor, porque o adversário das nossas almas, o que ele quer fazer, ele quer tirar o louvor dos nossos lábios, ele quer que a gente olhe para o passado, ele quer que a gente fique prostrado, ele quer que a gente lamente, ele quer que a gente reclame, mas louve ao Senhor em todo tempo, porque Ele é santo, grande, justo e poderoso. Nada se compara a uma vida de adoração, nada se compara a um adorador que mesmo difícil, mesmo em lágrimas, mesmo com cicatrizes ainda sangrando, louve ao Senhor, adore ao Senhor, não ande ansioso por coisa alguma, mas confie no Senhor, entregue-se, humilhe-se a Ele. Isso é uma escolha, amados. Uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de oração silencia a ansiedade. Leve isso para casa, amados. Uma vida de oração, ela vai calar, ela vai silenciar a ansiedade, que são gritos da nossa alma, que estamos preocupados, estamos abatidos, estamos inquietos com o amanhã, com circunstâncias da vida. Porque uma vida de oração você se deleita, você coloca as circunstâncias, os desafios, você se coloca diante de Deus, fala: Senhor, até aqui eu fui, agora daqui para frente é o Senhor, devo prosseguir, devo caminhar, o que eu farei? O Senhor, Ele vai responder, amados. Peça a Deus: Senhor Deus, aumente a minha fé, porque a pressão, ela revela o coração. E se porventura você está passando uma pressão, algum tipo de pressão na sua vida, ela vai revelar o que está no mais profundo do seu coração. Se você confiar em Deus, se você se humilhar diante de Deus, se você está preocupado, aflito, se está talvez perdendo sono, talvez situações, o que eu farei? Está revelando o que está o coração, onde está a sua segurança. Confie no Senhor, amados. Porque Davi buscou a face de Deus, e a sua vida está nas mãos do Senhor, não estão nas mãos do inimigo. A sua vida não está nas mãos do sistema, a sua vida não está nas mãos daquele que talvez te acuse, na mão dos seus inimigos, na mão daqueles que estão te caluniando. A sua vida não está no medo, na angústia, na aflição, não, a sua vida não está no pesadelo, mas a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A sua vida está guardada nele, a salvação está nele. Confie no Senhor, amados. Confie no Senhor em nome de Jesus. Há alguma coisa, amados, eu estou concluindo agora, eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor, por gentileza. Eu queria, se possível, amados, a gente pudesse, novamente a última canção, acho que foi a quarto louvor, Pra Ti Eu Vou, pudéssemos louvar. Amados, algo acontece entre a angústia e a esperança. Algo, amados, tem algo mágico, tem algo diferente,
tem algo que a ciência não explica, as entrelinhas não explicam, a medicina não explica, mas algo acontece quando há angústia, quando a nossa alma está angustiada, está aflita, mas desse momento para o momento da esperança, algo acontece, da aflição para o alívio, algo acontece entre o dia mau e um novo amanhã, algo acontece, o Deus poderoso ele descortina, ele se revela e ele fala: se refugia em mim, se reanime em mim, eu sou Deus e faço todas as coisas, não recue, não venha sucumbir diante das dificuldades, porque o Senhor ele é contigo, amados. Se reanime no Senhor em nome de Jesus. Algo diferente acontece, amados, que as religiões, a magia, o ocultismo tentam explicar, mas não dá. A fé, a crendice, eles tentam colocar uma explicação, mas é só Deus, é o Espírito Santo de Deus. Entre a angústia e a aflição, entre a angústia e o alívio, amados, algo acontece, é o poder de Deus, amados. Aleluia. Salmo 62, Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti, amados. Fique de pé, amados, em nome de Jesus. O poder pertence somente a Deus. A vitória pertence a Ele, Ele não perde batalhas, o Senhor é poderoso. Mas a intimidade, amados, não é somente na mensagem de domingo, não é somente ali alguém que compartilhou algo. A intimidade, o Espírito Santo, a intimidade, ela é pessoal, ela é relacional, é o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo se revelando a cada um em nome de Jesus. Deuteronômio 32, amados, Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Tudo que Ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Se reanime no Senhor, porque a bondade do Senhor irá à sua frente. A bondade de Deus irá à tua frente. Diante das batalhas, Deus está conosco. Do coração, encha-se da esperança de Deus. É necessário, amados, homens se levantem, homens se coloquem de pé, homens venham ao altar, se posicionem e se reanimem diante de Deus. Cadê os homens? Se levantem em nome de Jesus, venham para o altar, amados. É tempo de renúncia, é tempo de consagração. Busque a face do Senhor, não deixe para amanhã. Amados, a palavra de Deus está falando aos nossos corações. Se posicionem. Eu quero ter uma palavra aqui com os homens desta igreja. Homens, esqueça títulos, esqueça cargos, esqueça o passado. Deus tem uma porção aos homens dessa igreja. O Senhor está chamando os homens. Cadê vocês, homens? Cadê os homens? Vocês tinham que estar correndo para frente. Onde estão os homens desta igreja? Onde estão os homens desta igreja? Cadê os homens desta igreja, amados? Se posicionem, humilhem-se diante do Senhor. Davi se reanimou no Senhor em nome de Jesus. Humilhe-se diante do Senhor em nome de Jesus. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Amados, o mundo está comprometido. Amados, o mundo está tão engajado em destruir famílias, em destruir homens, amados. O mundo está tão engajado, o adversário está tão engajado em causar amarguras. Nós não sabemos o que amanhã nos aguarda, mas sabemos que o poder de Deus está lá, a bondade de Deus está lá, amados. Eu quero te convidar, peça a porção de Deus. Eu quero falar com as mulheres desta igreja, porque a mulher sábia edifica o lar. Onde estão as mulheres desta igreja?
igreja, onde estão as jovens desta igreja, onde estão os jovens desta igreja, amados. A palavra de Deus está nos chamando para o altar. Eu quero estar com vocês de mãos dadas. O Senhor quer nos reanimar, amados. É o tempo de amargura, de aflição cessar em nome de Jesus. Venha para o altar em nome de Jesus. Para a presença do Pai nós vamos em nome de Jesus.